objetivo principal aqui na Missão Paz é acolher o imigrante ou refugiado que está chegando nesse lugar em São Paulo, mas também que depois vai para outras cidades do Brasil. Acolher de uma maneira integral, ajudando a se inserir na sociedade onde ele é chamado a viver. Talvez um dos papéis da igreja é acolher, não? Acolher, mas também para nós que somos estrangeiros, que somos migrantes, sempre o fato de rezar na nossa própria língua é uma das coisas que nos ajuda a manter-nos também. Qualquer pessoa que aparece aqui é acolhida, independentemente da sua escolha religiosa, do seu perfil, é um ser humano. Nós acolhemos os seres humanos e os respeitamos na sua diversidade e tentamos dar respostas. Por exemplo, às vezes a casa do migrante está lotada, a gente dialoga com parceiros para acolher, vamos dizer, não tem mais vagas. Na época 2014-15 da grande imigração haitiana, para não deixar na rua, abrimos salões e colocamos a dormir mais de 300 pessoas por noite que chegava do Acre. Uma pessoa que chega num país novo, ficar marginalizado, sem documentos, sem possibilidade de trabalho, tudo isso vai diminuindo a autoestima dessa pessoa, a noção de dignidade, ela perde a atuação dentro da sociedade. Então, ter essa assistência, ter essa possibilidade de regularização, de trabalho, de ajuda para encontrar trabalho, que também é um serviço prestado pela missão, quando é necessário também assistência social, assistência para curso de português, inclusive, tudo isso ajuda a pessoa a se integrar melhor à comunidade local, redescobrir sua dignidade, se estabelecer de forma fixa e aí conseguir ter uma vida normal. Por dia, a média de pessoas que passam é entre 270 a 300 pessoas que procuram serviços diferentes, documentos, trabalho, curso, acolhida. Então, são estas médias 270 a 300 pessoas por dia. São organizados 6 países, não? Temos de outros de menor proporção, mas a grande maioria vem da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Chile, da Colômbia e do Equador. São os seis países bem organizados de alguma maneira. Todo mundo que chega no Brasil precisa fazer sua regularização migratória, né? Quem pretende ficar no país. E a gente dá assistência nessa área, principalmente aqui na área de documentação. Então a pessoa vem, traz o seu passaporte e a gente verifica em qual situação migratória ela consegue se encaixar, como a gente consegue fazer esse pedido de regularização e dar todas as orientações necessárias para que ele realize o pedido na Polícia Federal. O Brasil é entre os países que menos acolhe. A média mundial de migrantes por país é de 3% em relação à população local. O Brasil está 0,8%, ou seja, está bem abaixo da média mundial. Tem países que está com 10%, com 12%, com 14%, 15% da sua população que é formada por migrantes. Então, acho que é importante perceber que não há invasão de imigração, não há um grande fluxo, apesar das vezes a gente ver manchetes, invasão venezuelana, invasão onda haitiana, isso não é o retrato da realidade. Elas têm muita esperança. Elas perderam tudo na terra delas, então elas, do caso, né, se é migrante ou se é refugiado, então eles fogem de conflitos, eles fogem da pobreza, eles fogem de situações adversas, de guerra. O motivo principal foi por la situação e a crise econômica, social e de seguridade que está passando no nosso país. Esse foi nosso principal factor por la cual nosotros decidimos salir. Lamentamos mucho la situación que estamos viviendo ahorita en nuestro país y de alguna manera tenemos que solventar, resolver. Y en nuestro país lamentablemente las oportunidades ya se estaban agotando. Por eso decidimos venir para tener unas mejores posibilidades de vida, otras alternativas y por supuesto ayudar a nuestras familias que quedaron allá. Temos que saber que a pessoa chega, que muitas vezes é forçada a migrar, não escolheu. Está faltando comida. Tem gente que fala, por exemplo, de Venezuela, eles falam o trabalho, a mensalidade que ganha no mês, consegue comprar comida por 2 dias.
Então, se a gente se coloca no lugar deles, nós também sairíamos. Eu estava trabalhando já em uma empresa e me iba bien, pero no me costeaba para comer, ni para comer, ni para comprar mis quehaceres personales, no me daba el sueldo. Y gracias a Dios, bueno, ya estamos aquí ya y nos ha ido bastante bien. A maioria são fluxos forçados. O Papa Francisco faz questão de dizer, são pessoas forçadas a sair por causa da miséria, de guerras, de perseguições. Está em jogo a vida. Então eles vêm com uma expectativa muito grande de conseguir um emprego, eles serem acolhidos aqui no Brasil, né? A gente acredita que somente através do trabalho eles vão ter o protagonismo de volta para a vida deles. Meus avós também vieram refugiados da Lituânia, né, e vieram para o Brasil em péssimas condições e vieram à procura de trabalho e à procura de prosperidade. Então esse já é um ponto que eu fui olhando para a mídia e vendo o que está acontecendo na Venezuela e nos países que o Brasil está abrigando os refugiados, e eu entendi que deveria dar uma chance para quem realmente precisa, né, que precisa de trabalho, precisa de acolhimento, precisa de habitação, né? Eu já consegui fazer uma seleção e encontrei essas duas pérolas aí que está falando com o padre, né? Ese es el objetivo de todo, de ayudar a nuestras familias que están allá, mandarles dinero, si es el apoyo de venirse para acá, se pueden venir, si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos y traerlos para acá, muchas ganas lo vamos a hacer que vengan para acá, porque en Venezuela no es fácil vivir allá. A dignidade do ser humano é fundamental. Podemos começar, seja pelo livro do Gênesis, onde Deus fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, independentemente da nacionalidade. O livro do Gênesis diz: o ser humano é uma obra de arte que remete a Deus. E passando o Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos, lembra que Jesus foi refugiado no Egito, quando Herodes tentou matá-lo. No capítulo 25 de Mateus, lembramos que Jesus se identifica no assim chamado juízo universal. Ele diz: eu tinha fome, sede, estava doente, estava preso, nu, era migrante, forasteiro, e você fez ou não fez? Então, acho para nós cristãos, católicos ou de outras tradições, de outras igrejas, é fundamental lembrar que é Jesus que se identifica nestas pessoas. Então, quando nós acolhemos ou rejeitamos, estamos acolhendo ou rejeitando o próprio Jesus. A pessoa que está bem colocada na sociedade é uma pessoa que tem uma atuação no dia a dia, que vai contribuir para a economia do país, porque ela vai trabalhar, ela vai pagar imposto, ela vai consumir. A equipe da Missão Paz é formada por 35 pessoas contratadas, mais de 80 voluntários e 15 estagiários. Eu fui professora de português e de francês por muito tempo. E quando eu vi o pedido dos padres pela mídia, quando da chegada dos haitianos, precisavam de pessoas que falassem francês para ajudar no acolhimento. Então eu conheci a missão através desse contato e da língua francesa. Hoje eu faço parte da equipe de mediação do trabalho. Nós temos vários eixos de trabalho. Um deles chama-se eixo de trabalho de capacitação. E basicamente a gente faz a mediação de trabalho, de postos de trabalho com empresários, pessoas físicas, empresas que vêm oferecer empregos para migrantes. Trabalhar aqui na Missão Paz, acho que mais que um trabalho, é uma vocação, é uma dedicação desafiadora, porque tem momentos também que não é fácil, momentos que são muito exigentes, mas o que é lindo é, primeiro, se sentir parte de uma equipe com colegas padres,
outros voluntários, funcionários que assumem, que vestem a camisa, fazem isso como vocação. E depois aprender diariamente também com os migrantes e refugiados. A gente vê a pessoa reviver, muitos vêm sozinhas, vêm antes para conseguir emprego, depois eles conseguem trazer família, conseguem trazer filhos, então eles vêm mostrar os filhos para a gente, alguns até filhos brasileiros, né, que nasceram aqui. Então é uma alegria imensa para a gente saber que a gente contribuiu para a vida de uma pessoa, né?